hoje? Eu pedi que por um dia inteiro o papai não mentisse. Ô, mentiroso! Na sessão da tarde. Minha mãe é médica. Meu pai é motorista de caminhão. E o seu pai? Meu pai é mentiroso. Ah, mentiroso? Senhores, eu apresento o primeiro e único Pinóquio! Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Eu não sei aqui no Rio Grande do Sul, mas eu viajo muito. Em todo estado que eu chego, eu faço uma pergunta. Eu quero que alguém me diga uma obra pública feita pelo governo anterior. Olá, Pinóquio. Porque é verdade, não existe no Pará. Parodianos, o Jader Filho limpa até o ouvido. Mas ele não pode falar nada, porque se ele falar alguma coisa do papai Lula, ele roda. Tchau! Perde o cargo de ministro. Então, o Jader Filho fica aí, ouvindo o papai Lula mentir que não tem obra do governo Bolsonaro no Pará. Não existe no Pará, no Amazonas, no Maranhão, em Pernambuco, na Bahia, nada. Não tem uma obra. Do Pinóquio, a mentira vai crescendo, crescendo, até que aparece como o nariz do seu rosto. Ela tem razão, Pinóquio. É melhor ser honesto. Ih, rapaz. Porque é verdade, não existe no Pará. O ministro Tarcísio Gomes de Freitas acompanhou a obra desde o ano passado, quando as condições do trecho inaugurado deixavam caminhoneiros praticamente ilhados por dias. A equipe do DENIT veio para cá. Égua, mano! Quem é aquele pequeno ali do lado do presidente Bolsonaro? Ih, Jader Filho, é teu irmão, o Helder Barbalho, governador do estado do Pará. Ele tá ali, ó, na entrega da obra. Ih, rapaz, e agora, Jader Filho? Tu vai continuar calado? Tem que ficar, hein? Senão perde o emprego. Momento de alegria para vocês depois de 40 anos de sofrimento. E não preciso falar que sofrimento é esse que vocês sentiram na pele. Foram 43 anos de espera pelo asfalto desde que a estrada foi aberta no meio da floresta. Um caminho por onde passam diariamente caminhoneiros carregados com soja, milho, arroz, carne. A BR-163 tem 3.500 quilômetros e corta o Brasil de norte a sul. Pista Nova fica entre os municípios de Moraes Almeida e Novo Progresso, trecho que faltava para interligar definitivamente os dois estados. Teve situação lá de motoristas ficar lá, caminhão com carga e tudo mais, ficar lá até, se eu não me engano, 14 dias, né, parados. Tá louco? Eu não posso estar falando a verdade? Acabou que não tinha como chegar comida, água. Então, assim, aquele problema que nós enfrentamos já no ano passado, esse ano, graças a Deus, não estamos enfrentando. As obras de pavimentação custaram 158 milhões de reais em 2019 e mobilizaram 650 trabalhadores, entre homens do Exército e servidores do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. DENIT e Exército também fizeram a manutenção de 1.300 quilômetros da BR entre Mato Grosso e Pará. Eu quero que alguém me diga uma obra pública feita pelo governo anterior. Não existe no Pará, no Amazonas. O governo federal tem realizado obras de infraestrutura que estão permitindo integrar cada vez mais a Amazônia ao restante do país. A Amazônia está cada vez mais integrada ao Brasil. Representa hoje uma saída para o centro-oeste brasileiro. O Arco Norte vem crescendo muito, mas no ano passado a movimentação de grãos nos portos do Arco Norte igualou aquela movimentação de grãos em volume que acontece no sul e sudeste do país. Isso aconteceu pela primeira vez na nossa história. Isso nos dá uma eficiência tão grande que pela primeira vez também a gente conseguiu tirar grãos do centro-oeste brasileiro e levar para a Ásia a preços mais baratos do que o produtor dos Estados Unidos.
Depois de anos de obras paradas, o governo federal concluiu a ponte do Abunã, em Rondônia, que fica sobre o Rio Madeira. A ponte, localizada na BR-364, vai facilitar o acesso ao estado do Acre, que hoje é feito por balsa. Uma obra de engenharia que desafiou a veloz correnteza do Rio Madeira e que desde 2015 vem sendo aguardada pela população de 2 estados. Antes da conclusão da ponte, o Acre estava isolado da malha rodoviária brasileira. Eu quero que alguém me diga uma obra pública feita pelo governo anterior. No Maranhão, em Pernambuco, na Bahia, nada. Pinóquio! Pinóquio! Única via terrestre para entrar e sair de São Luís, a BR-135 está passando por várias obras de revitalização. O trecho entre a capital maranhense e Bacabeira ganhou 3,7 km de asfalto recuperado. As obras estão sendo feitas pelo Exército Brasileiro. O investimento é de 42 milhões de reais e até o final do ano, 11 quilômetros da rodovia estarão restaurados. O que o senhor considera que o seu governo está fazendo de diferente dos anteriores para o progresso dessas obras? Não petralhar, não roubar, não acertar com empreiteiras escondidinho para lá e para cá, não dar propina em caixa de não sei do que, não depositar dinheiro em paraíso fiscal. Basicamente é por aí. Eu quero que alguém me diga uma obra pública feita pelo governo anterior. Em Pernambuco, na Bahia, nada. Não tem uma obra. Por Deus do céu! E o Pinóquio ainda tem a cara de pau de usar o nome de Deus para mentir. Pinóquio! Pinóquio! E o presidente Jair Bolsonaro esteve no Agreste Pernambucano nesta quinta-feira. Quem tem água na torneira todo dia até se esquece das dificuldades que muitos brasileiros ainda passam, principalmente os que vivem em regiões do sertão nordestino. Por isso, um investimento de 245 milhões de reais, feito pelo Departamento Nacional de Obras contra a Seca, o DENOX, será vital para a população do semiárido pernambucano. Algumas cidades nós tivemos a felicidade de ter os açudes ter pego recarga, né, nesse período de chuva. Mas outras cidades por aí, realmente, Santa Terezinha, também aqui em Pernambuco, está no colapso. Tão importante que o próprio presidente Jair Bolsonaro foi até o município pernambucano de São José do Egito, de 33 mil habitantes, para inaugurá-la. A questão da água. Isso é vital para nós. A gente vê no semblante do nordestino, quando chega a água, parece que ele ganhou na Mega Sena. E é verdade, ganhou sim. E já há previsão para uma outra etapa da obra. Vamos iniciar brevemente, já está contratada a segunda fase dessa obra, com mais de 200 milhões de reais, que vão permitir que 10 cidades, 5 em Pernambuco e 5 na Paraíba, também recebam água nas suas torneiras. Enquanto isso... A Polícia Federal prendeu hoje 4 executivos de empreiteiras, entre eles o presidente da construtora OAS, Elmar Varjão. Todos são acusados de superfaturar obras da transposição do Rio São Francisco. Segundo as investigações, empresários do consórcio OAS, Galvão, Barbosa Melo, Coesa, usaram empresas de fachada para desviar 200 milhões de reais em dinheiro público. Os valores eram destinados à transposição do Rio São Francisco, no trecho que vai do Agreste de Pernambuco até a Paraíba. Algumas das empresas fantasmas estariam em nome do doleiro Alberto Youssef e do lobista Adir Assad, citados na Operação Lava Jato. Os contratos investigados são de 680 milhões de reais. Os acusados podem responder pelos crimes de associação criminosa, fraude na execução de contratos e lavagem de dinheiro. Além das empresas, são investigados servidores públicos, operadores atos e políticos. O que o senhor considera que o seu governo está fazendo de diferente dos anteriores para o progresso dessas obras? Não petralhar, não roubar, não acertar com empreiteiras escondidinho para lá e para cá, não dar propina em caixa de não sei do que, não depositar dinheiro em paraíso fiscal. Basicamente é por aí. Eu quero que alguém me diga uma obra pública feita pelo governo anterior. Em Pernambuco, na Bahia, nada. Não tem uma obra. Cala a boca, mentiroso. Vai mentir no inferno, chifrudo. Vai. Por favor, me ajuda.
Está vendo, Pinóquio? A mentira vai crescendo, crescendo, até que aparece como o nariz do seu rosto. Ela tem razão, Pinóquio. É melhor ser honesto. Ih, rapaz. E nesses 1000 dias de governo... Em todo estado que eu chego, eu faço uma pergunta. Eu quero que alguém me diga uma obra pública feita pelo governo anterior. Na verdade, não existe no Pará, no Amazonas, no Maranhão, em Pernambuco, na Bahia, nada. Não tem uma obra. Cala a boca, mentiroso. Não petralhar, não roubar, não acertar com empreiteiras escondidinho pra lá e pra cá, não dar propina em caixa de não sei do que, não depositar dinheiro em paraíso fiscal, praticamente é por aí. Chegamos aos 1000 dias de governo com a maior campanha nacional de vacinação da história. Isso significa que quase 92% da população adulta brasileira, que tem mais de 18 anos, já começou o ciclo vacinal contra a Covid-19. Isso é inaceitável! É inaceitável! Eu quero que alguém me diga uma obra pública feita pelo governo anterior. Porque é verdade, não existe no Pará, no Amazonas, no Maranhão, em Pernambuco, na Bahia, nada. Não tem uma obra. Olá, Pinóquio. O Ministério da Infraestrutura fechou o primeiro semestre de 2021 com 51 obras entregues. Os números fazem parte do balanço feito pela pasta, que também apresentou as projeções para o setor até o fim deste ano. Rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Foram mais de 3 bilhões de reais investidos em obras novas e antigas que estavam paradas. Entre as principais estão a conclusão da ponte sobre o rio Parnaíba, entre o Piauí e o Maranhão, na BR-235, obra feita integralmente nesta gestão, com investimentos de 30 milhões de reais. E a ponte do Abunã, na BR-364, que liga Rondônia ao Acre. Não petralhar, não roubar, não acertar com empreiteiras escondidinho pra lá e pra cá, não dar propina em caixa de não sei do que, não depositar dinheiro em paraíso fiscal, praticamente é por aí. Antes, um caminhoneiro pagava R$200 e perdia 2 horas para atravessar o Rio Madeira por balsa. Agora, o percurso é vencido em 5 minutos. É uma série de obras que estão acontecendo no Brasil inteiro, extremamente relevantes, né, e que com certeza vão fazer diferença aí na vida das pessoas. No primeiro semestre, 29 ativos públicos de infraestrutura foram concedidos à iniciativa privada, com potencial de criar 338 mil empregos diretos e indiretos, além de mais de 927 quilômetros de rodovias duplicadas, construídas ou restauradas. A expectativa para o segundo semestre deste ano é entregar mais 100 empreendimentos e atingir a 100 bilhões de reais em investimentos contratados. Nesses 1000 dias de governo... Mais de 2.000 quilômetros de rodovias pavimentadas e duplicadas. Um outro foco do governo federal é dar andamento às obras de concessões de ferrovias como a Ferrogrão, um dos principais projetos logísticos do país, pois será a rota de escoamento do agronegócio na região centro-oeste. A Ferrogrão teve o licenciamento ambiental suspenso pelo Supremo Tribunal Federal em abril. Mesmo assim, o ministro Tarcísio acredita num resultado favorável. A gente está usando 0,05% de área da reserva para ter um modo de transporte que é muito mais eficiente do ponto de vista energético e do ponto de vista ambiental. Todo mundo dizia que o que a gente está fazendo hoje aqui era impossível. Ninguém sabia, todos duvidavam que seria possível conduzir um processo de renovação antecipada de contratos de concessão de ferrovia. O pessoal achava impossível e nós conduzimos. Abrimos o mapa e dissemos o seguinte: poxa, o que é possível fazer aqui? Se a gente vai ter renovação, um valor vai ter que ser pago ao Estado pelas essas renovações. E aí veio a ideia: por que não usar
o recurso dessas renovações para fazer novas ferrovias. Os projetos ferroviários no Brasil foram hierarquizados e a gente concluiu o seguinte: um dos projetos mais importantes do Brasil é a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. Então, vamos fazer a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. Falta um conforto, falta uma lei. Foi redigida a medida provisória 752. E a medida provisória 752 era impossível. Ela perdia vigência numa quinta-feira. Na quarta, ela foi votada na Câmara. Na quinta de manhã, ela foi apreciada no Senado, com uma emenda feita à caneta e que respondia às preocupações do então senador Ronaldo Caiado. E aí a gente conseguiu construir um modelo, senador, agora governador. E aí veio a palavra: temos acordo, votamos a medida provisória. Na quinta-feira, no dia que ela perdia a vigência. E muitos diziam: o que você está fazendo é loucura, isso é inconstitucional. É inconstitucional? Deixa o Supremo dizer que é inconstitucional. Veio a ação direta de inconstitucionalidade e ela foi enfrentada no Supremo. E o Supremo disse: o que vocês estão fazendo guarda aderência com a Constituição. E falaram isso por 10-1. O Supremo deu o aval, disse: olha, o investimento cruzado é constitucional. Veio o TCU, isso não passa pelo TCU, e passou pelo TCU. E assim a gente começou a construir a história da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. A gente está conseguindo cumprir a determinação do presidente Bolsonaro no início do mandato, antes até, na campanha e principalmente na transição, que ele disse: vamos botar o Brasil nos trilhos. Não petralhar, não roubar, não acertar com empreiteiras escondidinho para lá e para cá, não dar propina em caixa de não sei do que, não depositar dinheiro em paraíso fiscal, basicamente é por aí. No turismo, 9 capitais de 5 regiões vão fazer parte de um projeto para o desenvolvimento de destinos inteligentes no Brasil. A ideia é transformar essas cidades em passeios inovadores. Durante o lançamento do projeto, o ministro do Turismo, Gilson Machado, ainda falou da reeleição do Brasil para o Conselho Executivo da Organização Mundial de Turismo, órgão que vai liderar a agenda de recuperação do setor pós-pandemia. Pensando no potencial turístico brasileiro, o governo lançou um projeto piloto para tornar os destinos nacionais mais competitivos e para ganharem mais espaço no período pós-pandemia e atrair não só visitantes daqui, mas trazer turistas estrangeiros para terras brasileiras. O nosso país ele tem um dos maiores potenciais do mundo na retomada e o mundo todo vai querer turismo de natureza. Vai querer o que o Brasil tem e outros países não têm. É um país riquíssimo, eu tenho dito sempre: olha o que Israel não tem e veja o que eles são. Olha o que o Brasil tem e veja que nós não somos. Falta isso apenas. Não vou dizer que meu governo está imune à corrupção. Pode acontecer um caso, pode. Mas se acontecer, vai ser voadora no pescoço, pode ter certeza. E nesses 1000 dias de governo... Nem um rato vai querer sucatear isso aqui para privatizar para os seus amigos. Não tem espaço para isso aqui. Agora aqui eu levei meses para trocar, que a burocracia é enorme e sabia do que estava ocorrendo de errado aqui. Inclusive achacavam, extorquiam os mais humildes. Quem empurrava carrinho aqui dentro, eles extorquiram todo mês. Senhores que serviam um cafezinho, eles extorquiram. Máfia de pedra, que são os boxes, de segurança, de lixo, máfia de furto de caixotes, entre tantas e tantas outras coisas, e contratos. Então nós estamos realmente mudando o Brasil. E aqui é aquilo que acontece de errado nos níveis mais baixos. E agora, com o trabalho do Coronel Melo Araújo, dos seus assessores, da participação dos funcionários, e fique bem claro,
Quando eu apontei no coronel, vieram os burocratas falar comigo. Ah, ele não é gestor. Primeiro, você conhece o coronel? Não conhece, então cala a boca. Outro, aqui tem que começar com o trabalho de polícia, que tem muito bandido aqui dentro. Ele me deu essa carta branca, eu mandei 56 cargos políticos, explodiu 56, mandei embora. Aí eu falei, presidente, posso mexer com tudo sem sim, Melo? Faz o que você quiser. Se alguém falar que não é para mexer, é mentira. Pode fazer. Então, total liberdade para você pegar e botar ordem na casa. Sim. Ali tinha de todo quanto era partido, afiliado político, mandei tudo embora. Então, hoje a gente valoriza o profissional de carreira, o concursado lá no CEAGESP. Então, mudamos a cara de lá justamente com esse apoio do nosso presidente, que não aceita coisa errada, totalmente, ele é extremo em relação a certo e errado, ele é uma pessoa correta, honesta, não aceita qualquer tipo de corrupção, e isso que me motivou a aceitar esse convite. Eu vou passar hoje saiu uma estatística nossa, né? Contrato de lixo, tá? De janeiro a agosto do ano passado, se gastou mais de 20 milhões para pagar a empresa de lixo, 20 milhões, tá? Na minha gestão, de janeiro a agosto, eu gastei 9, tá? Então, menos que a metade, para você participar de uma licitação, para você poder ganhar uma licitação, se pagava dinheiro, e hoje acabou. As pessoas que estão participando, as empresas que participam de licitação lá, eu tenho recebido elogios, tipo assim, poxa, coronel, que bom, agora a gente sabe que não tem sacanagem, a gente está participando, concorrendo de forma justa e não tem sacanagem, não precisa pagar ninguém, então a gente consegue fazer valores menores. Então, para você ver o que acontece no país inteiro, né? Descobrimos lá um contrato para extintor de incêndio, uma coisa simples, para carregar extintor de incêndio, um contrato de 147 mil reais, com uma simples ligação de um gerente meu, né? Falou assim, olha, eu vou abrir licitação que esse contrato está muito caro. Aí eu falei assim, não, pera aí que a gente vai ver. Baixou para 90 mil. Caraca. 90. Aí, limpeza de caixa d'água, essa semana também. Era um contrato de 140 mil reais, caiu para 100 mil. Então, assim, nós pegamos os contratos maiores, né? Foi onde eu comecei, né? Logo que eu cheguei lá. E aí a gente foi diminuindo o valor dos contratos maiores. E agora a gente está pegando os pequenininhos, e não tem jeito. Onde que a gente pega tem coisa errada. Tudo que passa pela nossa mesa, está em nossa mesa, passa por aqui. Então é o momento de nós estamos desratizando o Brasil. E aqui era um ninho de rato. Pra quem não está acostumado com isso, reclama. E nesses 1000 dias de governo... Agradecer a Deus o que nós temos. E pensar o que nós podemos fazer para pessoas como o Adailton e o Lucas presente nesse momento. Eles são exemplo para nós, são estímulo para cada um vencer os seus obstáculos. E eu fiquei sabendo que eles queriam me conhecer. Eu fico me perguntando, meu Deus, quem sou eu? Para essas duas pessoas maravilhosas quererem me conhecer. E estou tendo esse momento feliz agora, ao lado desses dois garotos aqui. É isso mesmo? Presidente. Deus levantou o senhor, presidente. Se não fosse o senhor, nosso Brasil estaria afundado. Quem é o Adailton, quem é o Lucas aí? Eu sou o Adailton. Lucas, você? Sim. E daí, Lucas? Levantar nosso Brasil. Valeu. Muito obrigado a vocês dois. O objetivo é reconhecer organizações públicas e privadas que atuam na promoção da inclusão de pessoas com deficiência. Para marcar a data, o presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou ainda o decreto que define a composição do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Não petrolhar, não roubar.
não acertar com empreiteiras escondidinho pra lá e pra cá, não dar propina em caixa de não sei do que, não depositar dinheiro em paraíso fiscal, praticamente é por aí. De uma parte da nossa Bíblia Sagrada, que diz: nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. A morte eterna estará longe daqueles que creem em Deus e buscam fazer o bem para o seu próximo. É o caminho mais difícil aqui na Terra, mas é o mais consagrador. Curta paródia, gosto, realmente é sensacional.